que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Estamos juntos, tudo de bom para você e veja aí que imagem linda, uma das 7 maravilhas do mundo, hein? Eleita recentemente, o Cristo Redentor aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tempo nublado, mas a gente tem a felicidade de poder ver o Cristo, né? Aqui do Maracanã. E esse outro cartão postal do Brasil, Maracanã, recebendo o público que vai chegando aos pouquinhos para acompanhar Vasco da Gama e Botafogo. Público pequeno, vascaínos, botafoguenses, e são chateados aí com as campanhas de Botafogo e Vasco, que já foram muito boas neste campeonato brasileiro, mas que caíram bastante as duas equipes de produção. Até hoje nós temos aí 30 jogos entre Vasco e Botafogo em campeonatos brasileiros, e olha, impressionante a vantagem do Vasco, hein? O Vasco tem 14 vitórias e o Botafogo conseguiu até hoje, desde 1971, apenas 5 vitórias diante do Vasco em campeonatos brasileiros. Vasco da Gama e Botafogo, o único jogo deste domingo. E com esses resultados aí, a classificação do campeonato brasileiro ficou desta maneira. Veja aí o panorama. A gente espera que essa rede aí do Maracanã balance bastante, né? Imagem bonita do Maracanã. O São Paulo empatou ontem, mas como o Cruzeiro também empatou e o Santos também, ele mantém uma vantagem de 11 pontos. O Cruzeiro é o segundo, o Santos é o terceiro e o Grêmio é o quarto, a zona da Libertadores. Em quinto, Palmeiras, sexto, Fluminense, sétimo, Sport, oitavo, Flamengo, nono, Figueirense, décimo, Botafogo. Estamos vendo aí a entrada do time do Vasco da Gama aqui no gramado do Maracanã. Você está vendo a classificação do campeonato? Na zona do rebaixamento ali, ó. Corinthians em 17º, Paraná em 18º, Juventude em 19º e o América de Natal é o último. Veja que Vasco da Gama e Botafogo não estão assim tão distantes da zona de rebaixamento. O Vasco a 2 pontos e o Botafogo a 4. Artilharia do Campeonato Brasileiro. Briga está interessante entre o Josiel e o Acosta. Veja aí, eles têm colocado mais a bola dentro do gol, balançado as redes neste Campeonato Brasileiro. O Josiel com 18, o Acosta com 17 são os principais artilheiros. Vasco da Gama no gramado do Maracanã. O Botafogo ainda não entrou. O trio de arbitragem também. E no gramado a dupla do Premier Futebol Clube, Sérgio Lobo e Rui Guilherme. O técnico Celso Roth está aqui falando desse jogo Vasco e Botafogo. Celso, a tua opção em relação ao Marcelinho e do Eduardo? Não é só o Marcelinho e o Leandro Nando, é o Marcelinho e o Conca, né? Então vamos esperar que os dois façam isso. O Marcelinho é um jogador que vinha jogando e nós tivemos apresentações muito boas com o Marcelo. E o Eduardo é uma opção tática técnica, né? O Eduardo fez uma boa partida lá em Curitiba e já trabalhou comigo do lado esquerdo. O Joilson não é um jogador que faz do lado do campo, vem por dentro. Então me parece que o Eduardo é mais apropriado nesse momento. Celso, você não teve tempo para treinar na semana em função do jogo do último final de semana, em função do jogo do meio de semana, a longa viagem ao México e do retorno. Foi mais papo que você teve que ter com os jogadores em função disso? Não é de agora, né? O Vasco está assim há quase 3 meses, jogando final de semana, meio de semana. E a gente está com muita dificuldade para treinar, para trabalhar. Então a gente tem que ter muito cuidado para recuperar os jogadores e conversar muito, né? Conversar muito. Então é isso que nós estamos fazendo. E hoje, de novo, viemos de uma viagem longa, pegamos coincidentemente a mudança de horário, vamos jogar às 3 horas da tarde. Então é assim, essa é a nossa vida, o torcedor não quer saber disso, né? Nós temos que administrar, esse grupo é um grupo determinado, valoroso, que vem enfrentando essas dificuldades de frente e hoje vai ser assim de novo. Obrigado ao técnico Celso Roth, Sérgio Lobo. Por enquanto, os jogadores do Botafogo nem na última conversa na corrente ainda estão posicionados. Sérgio Lobo, Rui Guilherme, os nossos repórteres no gramado do Maracanã. Deixa eu ver aqui o Eduardo, que vai jogar improvisado. O Eduardo é destro, mas vai jogar pela esquerda. Tem alguma dificuldade nisso?
Bem, eu venho treinando às vezes como lateral esquerdo. O professor já estava pensando nessa possibilidade de acontecer alguma suspensão ou alguma contusão e vinha me utilizando como lateral esquerdo às vezes no treino. E eu venho treinando para isso, espero que aqui eu possa corresponder todas as expectativas do professor aí e realizar um bom trabalho. Mas na hora de cruzar, por exemplo, você está do lado esquerdo, você vai cruzar com a direita ou com a esquerda? Já que eu sei que você é destro, mas tem como cruzar com a perna esquerda? Tem sim. Faz muito tempo que eu venho aperfeiçoando esse tipo de cruzamento com a perna esquerda e graças a Deus eu estou muito bem, espero realizar um bom trabalho aqui. Sérgio Lobo. Jogadores do Botafogo vão posar para a fotografia. Short diferente, realçando com a camisa alvinegra, que tem listras verticais em preto e branco e um short diferente. Deixa eu ouvir aqui o Zé Roberto. Zé Roberto, por favor. Primeiro, como é que você está? Sentiu a dor na sexta-feira, mas está firme para o jogo? Nós começamos a semana toda, né? Eu acho que era o momento de superar. A gente não está 100%, tem um pouquinho de dor, dorido, mas eu creio que seja nada que vai nos atrapalhar, não. Acho que a força de vontade é maior nesse momento. É um jogo de muitas respostas para vocês em particular, de tudo que se passou nesses últimos jogos, 5 jogos sem vencer no total, o Campeonato Brasileiro precisando aí ter uma retomada de vocês e mostrar também o futebol que todos nós vimos durante essa temporada de 2007, Zé Roberto. Exatamente. Foi o que foi falado também no nosso grupo de jogadores. Acho que todo respeito ao Botafogo, hoje era o dia de nós jogar para nós, por nós. A gente mostrar para nós mesmo, dar uma resposta para nós que nós temos capacidade e que não são 5 jogos que vai atrapalhar o trabalho que nós fizemos no ano todo. Um trabalho de 6, 7 meses só de alegria para o torcedor. Então acho que a gente tinha que dar uma resposta hoje no clássico. Nada melhor do que a gente voltar a vencer e vencer no clássico para voltar toda a nossa autoestima e para a gente pensar em conquistar coisas boas nesse campeonato ainda. Bom jogo para você, Zé Roberto. João Guilherme. Confirmando então as escalações, começando pelo Vasco, definido pelo técnico Celso Roth. Vasco que bate bola no gramado do Maracanã, vai jogar com Silvio Luiz no gol número 1. 3 zagueiros, Wilson número 3, Jorge Luiz 4, Júlio Santos 5. Wagner Diniz, o ala pela direita 2, Amaral 9, Perdigão 10, Conca 8 e o Eduardo que joga improvisado na esquerda com a 6. No ataque, Marcelinho com a 7 e Leandro Amaral 19. No banco do Vasco da Gama estarão à disposição do técnico Celso Roth. Aí estão os jogadores. Você vê ali o Roberto, o Andrade. Nós temos o Roberto, Dudar, Guilherme, Roberto Lopes, Andrade, Enilton e Allan Kardec. O goleiro reserva do Vasco é o Roberto. Agora o time do Botafogo. Botafogo na volta do Cuca. Botafogo volta a ter o Júlio César, já desde a época do Mário Sérgio, o Júlio César tinha voltado a ser titular. Júlio César é o goleiro número 1, 3 zagueiros, Renato Silva 4, Alex 3, Luciano Almeida 6, Joilson ala pela direita 2, Leandro Guerreiro 8, Coutinho 5, Lúcio Flávio 11, Jorge Henrique jogando mais pela esquerda 9, Zé Roberto 10 e o Dodô número 7. O Cuca conta hoje no banco de reservas para mexer durante a partida com as seguintes opções: o goleiro Lopes, você está vendo ali o Lopes, Alessandro, Alberoni, Thiago Marim, Adriano Felício, Magno e Reinaldo. O trio de arbitragem é aqui mesmo no Rio de Janeiro: Péricles Bassols, Pegado Cortez, árbitro da nova geração do Rio de Janeiro, Daibert Pedrosa Moisés e Ednei Guerreiro. O trio é do Rio. Saída vai pertencer ao Vasco da Gama. O Botafogo não vence há 5 jogos. O Vasco não vence há 8 rodadas no Campeonato Brasileiro. Última rodada que o Vasco venceu, o Vasco enfrentou o Náutico em São Januário e acabou ganhando o jogo. A bola está rolando. É um jogo decisivo para Vasco e Botafogo e a partir de agora nós estamos juntos. E lá vem o Vasco, Marcelinho entrava na área. E o corte ali do Renato Silva, a bola foi perigosamente na direção do gol. E o Vasco com menos de 30 segundos já chegando com perigo, hein? Escanteio que o Conca bate pela direita. Ele movimenta rápido. Tocou para o Wagner Diniz, saiu o cruzamento. O Vasco vai para cima. De novo a bola passa. E agora é tiro de meta. Você falava, João Guilherme, o time do Vasco está há 8 jogos no Brasileiro, né? Sem saber o que vencer.
São 440 minutos sem marcar, isto sem os acréscimos, né? A última vez que o Vasco marcou foi contra o Flamengo, Leandro Amaral, no empate 1-1. Muito bem, e de novo aí o lance, né? O Amaral acabou tentando pegar a bola, caiu de mau jeito, mas já está recuperado. A torcida vai cantando do lado do Vasco, a torcida do Botafogo responde. É uma nova onda, uma onda positiva, as torcidas agora competindo com cantos, com músicas bonitas. Isso é muito legal e vem tomando conta aí do Brasil. Aí o Dodô, que tem 11 gols no Campeonato Brasileiro, antes da suspensão, vivia um momento realmente maravilhoso, jogando uma bola sensacional. Suspensão, João, detectada exatamente no exame antidoping feito após o jogo do turno, no 4-0 para o Botafogo. É verdade. Olha aí o Lúcio Flávio. Perdigão. E naqueles 4-0 o Dodô fez 2 gols, né? No primeiro turno. Jorge Henrique rolou no meio. Antecipação ali do Júlio Santos. Conca. Só encostou para o Leandro Amaral. Ele adianta muito. Permite a chegada do Renato Silva. Volta o Leandro Amaral. Olha o Conca com toda a sua habilidade. Bola bate por último no zagueiro botafoguense. André Lofredo. 7 minutos de jogo. E aí, Lofredo? 7 minutos de partida e uma partida equilibrada. O Vasco começou melhor, mas o Botafogo já conseguiu igualar as ações. O Botafogo apresenta uma novidade tática em relação à equipe que o Cuca fez com muito sucesso, né? Já vem descendo o Vasco, a gente completa depois, João. É o Marcelinho, boa jogada. Enganou ali o Coutinho e o Alex. Conca, Perdigão de calcanhar, que bolão pro Marcelinho, olha o cruzamento, toque, é gol. Gol! Leandro Amaral! Um bonito gol para fazer a imensa torcida vascaína bem feliz no Maracanã e em todo o Brasil. Que toque de calcanhar do Perdigão, o cruzamento do Marcelinho e o Leandro Amaral, artilheiro, emendando, pegando de primeiro um belo gol do Vasco. Vasco 1, Botafogo 0, Leandro Amaral. André Lofredo, que golaço do Vasco, hein? Marcelinho trabalhou muito bem pelo lado direito, onde o Luciano Almeida é lateral esquerdo hoje. Ao invés de ser terceiro zagueiro, o Botafogo jogou sempre com 3 zagueiros. O Luciano Almeida fazendo esse terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Hoje ele é lateral esquerdo. E o Marcelinho aproveitou o espaço ali, conseguiu fazer uma boa jogada e colocar a bola dentro da área para o Leandro Amaral finalizar com a categoria de Leandro Amaral e abriu o placar para o Vasco. O Vasco era ligeiramente melhor, tinha o domínio inicial da partida. O Botafogo já tinha acertado o seu time e colocado algumas bolas dentro da área com cobrança de falta como essa. Pois é, Lúcio Flávio na cobrança, mandou na primeira trave, tentou o desvio, tem tudo para ser um jogão no Maracanã. Perdigão tirou de bicicleta. Joilson passou pelo Marcelinho. Ainda ele, vem o Joilson. Aí a bola cruzada na área. O Vasco já não fazia gol há um bom tempo, né, no Campeonato Brasileiro. O último gol do Vasco foi marcado pelo Leandro Amaral contra o Flamengo. E ele agora tem 10 gols na competição e todos os 10 gols dentro da área. Eram 440 minutos até o jogo começar. Se o Vasco não fizesse gol hoje, iria completar um mês sem marcar, hein? Leandro Amaral fazendo para o time vascaíno. E o Vasco tem um jogo a menos, assim como o Flamengo, do que os demais no campeonato. Quinta-feira, Flamengo e Vasco vão jogar aqui no Maracanã. O Vasco está passando neste momento para 43 pontos. Vai ultrapassando inclusive o Botafogo. Conca, boa bola para o Leandro Amaral, que lindo drible, entre as pernas o Leandro Guerreiro. Marcelinho tentou encostar. Saiu jogando o Lúcio Flávio, hein? O André Lofredo, e aquela história, hein? Que o Vasco foi para o México, jogou na altitude, não teve tempo de treinar. Botafogo ficou uma semana em Itu treinando. Parece que o Botafogo é que viajou para o México e o Vasco é que ficou uma semana treinando em Itu. E olha o drible lindo aí do Leandro Amaral. O Vasco agiu com inteligência. Se o time sentir esse desgaste, vai sentir no final do jogo. Então saiu com tudo.
tentou aproveitar e o gás que ainda tem para colocar o Botafogo para trás e abrir o placar logo no início da partida. Um jogo de muita movimentação, um jogo bom. O Vasco marca bem, o Botafogo tenta sair para o jogo, mas o Vasco colocou uma pressão inicial. Essa pressão deu resultado, principalmente por jogadas pelo lado direito. A gente viu o Marcelinho na jogada do gol e depois o Leandro Amaral numa outra jogada servindo o Marcelinho, levando muito perigo. Lúcio Flávio esticando no meio para o Jorge Henrique. Chega chutando tudo. Ali o Wilson. João, Pois não, Rui. dos 10 gols do atacante Leandro Amaral neste Campeonato Brasileiro, 8 foram aqui no Rio, sendo 2 no Maracanã, contra o Flamengo, 1 e hoje contra o Botafogo. Os outros foram em São Januário, os outros 6 gols. E o gol por outro ângulo do Vasco. Um belíssimo gol, hein? Começou com toque de calcanhar do Perdigão. O Marcelinho cruzou na medida e o Leandro Amaral, do jeito que veio, bateu. Pegou na veia. João, Pois não, Sérgio Lobo. o Dodô também sentiu dores no pé direito, mas foi apenas poupado dos últimos treinamentos. Ele que é o artilheiro dos confrontos entre Vasco e Botafogo em 2007. Fez 3 gols, 2 no jogo que você citou no 4-0, o jogo do turno, e 1 naquele 4-4 espetacular, João Guilherme. É verdade, jogo pelo Campeonato Carioca, né? Semifinal da Taça Rio, João, que o Botafogo eliminou o Vasco na disputa por pênaltis. É isso aí. Aí o Perdigão. Conca. Que bom lançamento pro Marcelinho. A defesa aberta. Marcelinho, Leandro Amaral vai fazer. Saiu do gol o Júlio César. O passe um pouquinho fechado permitiu a saída ali do Júlio César para abafar. André Lofredo. O Leandro Guerreiro e o Cuca precisam decidir como vai ser essa marcação no Marcelinho. Se o Leandro Guerreiro for marcar individualmente, tem que grudar mesmo. Por enquanto o Marcelinho tá deitando e rolando. Dodô tentava o passe ali para o Joilson. E vamos lembrar a pergunta da sessão Intergol desta semana. Qual clássico do Brasileiro de 2006 você quer rever? Letra A, Palmeiras e Santos. Letra B, Corinthians e Inter. Letra C, Fluminense e São Paulo. E a parcial ainda, a votação. Como está nesse momento a parcial? Veja aí, letra B, Corinthians e Inter ganhando. 40,6, ganhando apertado de Palmeiras e Santos. Continue votando. Olha o Botafogo, Lúcio Flávio na entrada da área, na trave, nas duas traves, olha o rebote, a bola pra fora! O Lúcio Flávio chutou nas duas traves, a bola rolou em cima da linha e na volta ele perdeu. Inacreditável. Jorge Henrique ajeitou. Que lance impressionante, hein? De novo, Celso Rotti pro Conca. Lá na frente, ó, ele tá puxando o Coutinho. E foi a primeira jogada do Botafogo de trabalho de bola pelo lado direito, aproveitando ali o Eduardo, que não é lateral esquerdo. O Jorge Henrique conseguiu fazer o pivô depois da chegada do Zé Roberto e a finalização do Lúcio Flávio foi muito boa, mas teve infelicidade, bateu nas duas traves. De qualquer maneira, o Botafogo consegue criar uma jogada, dá alguma esperança à sua torcida que o time vai funcionar do meio para frente e que a marcação do Vasco não vai ser tão dura o tempo todo. O Vasco é melhor na partida, mas porque tem uma boa pegada e porque também consegue aproveitar a qualidade do Marcelinho em cima do Leandro Guerreiro. O Botafogo tem um time também capaz de criar jogadas como essa que nós vimos. Pois é, chutou com categoria, né, de curva. O Lúcio Flávio. Olha o Marcelinho. Eduardo na... Opa, que desagradável, hein? O Eduardo sem euforia, Eduardo. Ele tentou, se pega na veia também faz o gol, para tudo, né? Mas saiu uma furada incrível. Lúcio Flávio. Celso Rotti já conseguiu falar com o Conca aí, ô Rui Guilherme? Quase pegou aqui. Mas ele já conseguiu falar com o Conca, Rui? Já Não. você diz, hein? Leandro Amaral. Não tem jeito, né? Porque o Rotti até tem uma voz muito forte, mas o Dudá é mais... não tem essa voz tão forte como o Rotti. Vai ter que ser no intervalo mesmo, porque não vai ter jeito, não. O Celso chegou a reclamar pela segunda vez. Parece que ele tá com medo de jogar de lá pra frente. Ele tem que ficar lá na frente. Orientações do Celso Rotti para o Conca, que bate o escanteio. Wagner Diniz. Dario Conca mandou direto para a área com efeito. Júlio César tirou. Olha, o Conca bateu consciente, hein? De trivela e depois uma falta ali no Joilson. Deu trabalho para o Júlio César. Houve a falta do Júlio Santos. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Aí o Perdigão encostado ali na primeira trave.
Bateu o Lúcio Flávio, mandou para o meio da área. Silvio Luiz. Já saiu jogando com o Eduardo. Opa, o que é isso, hein? Ai, ai, ai. Cartão amarelo para o Eduardo e olha que se quisesse mostrar o vermelho poderia, porque foi uma entrada feia de carrinho. André Lofredo. Falta de noção, né, do Eduardo. A bola já não era mais dele, já havia perdido a bola, entrou de carrinho, poderia ter machucado, pode ter machucado até o Jorge Henrique. E para o torcedor do Vasco não ficar bravo com a gente, uma das músicas da torcida do Vasco é Vou Torcer para o Vasco Ser Campeão. São Januário, meu caldeirão. Contra o River Plate, sensacional. Lembrando, naquela semifinal da Libertadores de 98, gol de falta do Juninho Pernambucano e por aí vai. As músicas são muito bonitas, todas elas de todas as torcidas. Termina com o gol do Juninho, monumental, exaltando o gol do Juninho. Vai sair mais cartão. Cartão amarelo para o Alex. O Péricles está pegando forte aí na parte disciplinar, mostrando muitos cartões amarelos, mais um bem aplicado. Falta ali do Alex no Leandro Amaral. Se continuar nesse ritmo aí, tem gente que não termina o jogo não, hein? Até porque o jogo passou a ficar muito violento. O time do Vasco parava o Botafogo com mais faltas, eram faltinhas menos violentas. Aí depois veio a falta sobre o Jorge Henrique, uma falta dura, tirou o jogador do campo. Depois o Luciano Almeida respondeu e o Péricles começou a soltar o cartão. Olha aí o time do Vasco na cobrança de falta. Perdigão, ao lado dele o Conca. Lá dentro da área o Leandro Amaral, Perdigão cruzou. A bola tirada pelo Alex para o meio da área, com perigo na virada, o Wilson isolou. Bola sobrou e caiu no pé do zagueiro, né? O Júlio Santos estava por ali, também o Wilson. Teve uma ótima chance, foi o Wilson, hein? Olha aí como ele faltou aquele cacuete do atacante para definir essa jogada. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Conca. 37 minutos do primeiro tempo. Leandro Amaral tentou a tabelinha com o Conca. Joilson dominou e saiu jogando. No meio para o Reinaldo. Girando para o Joilson. Virando bem o jogo aqui para o Lúcio Flávio. Tem muito espaço, hein? Wagner Diniz foi e ficou uma avenida. Lúcio Flávio, Coutinho, de longe. Penetrou ainda o Coutinho, invadiu a área, chutou no cantinho e quase fez o gol. O Silvio Luiz não deixou. Boa jogada do Coutinho, aparecendo ali no ataque. Parece que não levaram muita fé no Coutinho, né? Ele foi chegando e quase marca o gol de empate do Botafogo. Ok, o Marcelinho levou a falta agora do lado esquerdo. Vem o Vasco, Júlio Santos de longe, a bola para fora. André Lofredo, vamos nos aproximando aí do final do primeiro tempo, Lofredo. Um primeiro tempo muito bom, muita movimentação das duas partes, um início do Vasco. O Botafogo chegou a equilibrar, mas logo em seguida tomou o gol numa ótima jogada do Marcelinho com o Perdigão pelo lado direito. O Leandro Amaral concluiu bem. O Vasco logo no começo do jogo fez 1-0 com o Leandro Amaral. Vai vencendo o jogo. Leandro Guerreiro. Dodô. Tirou o Wilson. Wagner Diniz. Dividiu. Falta ali do Luciano Almeida no Wagner Diniz. Já no intervalo os melhores momentos. A opinião do André Lofredo. E o árbitro se aproxima, pede a bola e apita para terminar o primeiro tempo no Maracanã. Vasco 1, Botafogo 0. Leandro Amaral, autor do gol, foi o último gol que fez o Vasco e agora contigo novamente, Leandro. É verdade, graças a Deus, uma bela jogada do Marcelinho, conseguimos fazer o gol. Mas a gente tem que corrigir alguns erros aqui, principalmente no meio campo. A gente está dando muito espaço para eles jogarem aqui, eles estão saindo do meio campo e estão chegando lá na área. É corrigir esse pequeno erro, porque o time está jogando muito bem. Celso Roth está pedindo, inclusive, para o Conca ir mais para frente para poder trazer o Coutinho, para poder ajudar também o ataque, né? É verdade, ele não tem que só se preocupar com a marcação, ele tem que procurar também atacar, fazer o Coutinho correr atrás dele. Ele é atacante, ele é o meia, ele é o jogador de ligação nosso, mas a gente vai corrigir isso e vai acertar. Sérgio Lobo. Ouvi aqui o Leandro Guerreiro na saída desse primeiro tempo. Essa é uma partida bem equilibrada, né? Verdade, uma partida equilibrada, uma partida
onde a gente tem que continuar tocando, continuar tentando, que a gente vai conseguir fazer gol. Leandro, e essa? Oi. Ok, Sérgio Lobo, deixa eu ver aqui o Marcelinho, que vai falar com a gente aqui a respeito desse primeiro tempo. O Vasco vence por 1-0 e queria que você falasse a respeito desse primeiro tempo, Marcelinho. Primeiro tempo bom, a equipe entrou com muita força, muita luta. Graças a Deus conseguimos fazer um gol aí, mas não é determinante para a gente vencer. Vamos procurar acertar os nossos erros no intervalo aí, para que a gente possa voltar melhor no segundo tempo aí e garantir a vitória. Sérgio Lobo. E aqui o Zé Roberto. Bela jogada, o Lúcio concluiu muito bem, pegou nas duas traves e não quis entrar. Zé Roberto. Deixa eu agradecer aqui o Zé. João Guilherme. Ô João, deixa eu ver aqui o Perdigão. Tá bem aqui na descida do vestiário para falar com a gente sobre esse jogo. Vamos ouvi-lo aqui. O gol sempre vale mais. Perdigão, Vasco vence 1-0, né? Primeiro tempo parcialmente. O que você achou do primeiro tempo? É um jogo bom. A gente começou bem, mas eu acho que no finalzinho a gente cedeu um pouquinho de espaço, até porque tá quente, né? O time deles está descansado. Mas tá valendo. O importante é a gente tá segurando com tudo. Nesse momento a gente tem que fazer isso mesmo. Tá chutão, não tem que jogar bonito mesmo não. Importante segurar o resultado e fazer os 3 pontos. Agora o Vasco foi quem viajou, né? E o Botafogo é que parece que tá sentindo um pouquinho, né? Mas na verdade tá um jogo bastante movimentado, um jogo corrido, né? O time deles movimenta bastante. Importante que a equipe tá fazendo um primeiro tempo legal, vamos ver se a gente consegue, no segundo tempo, conseguir melhorar. Vai lá, Sérgio. Lúcio Flávio, o que o Cuca pediu para vocês nesse intervalo de jogo? Pediu para ter um pouco mais de atenção, principalmente nas jogadas de bola parada do Vasco e tentar imprimir já um ritmo um pouco mais forte já no início desse segundo tempo. Quando a fase não ajuda, né, acontece aquilo da trave. Quando era boa, ela entrava, né? Entrava, ou batia na trave e entrava, ou no rebote ela também entrava. Mas vamos tentando, né? Uma hora ela vai ter que entrar. Oi, Guilherme. Ok. Leandro Amaral, qual foi o papo que o Celso Roth teve para vocês em termos de orientação tática? Acertar a marcação aqui no meio campo, né? A gente está dando espaço. O Lúcio, o próprio Coutinho, eles estão vindo aqui no meio campo e estão jogando com uma facilidade muito grande, com muito espaço. A gente apertar um pouquinho a marcação deles que a gente vai criar, ter tranquilidade aqui na frente também, para o último passo, para que a gente possa fazer o segundo gol. Deixa eu ouvir aqui o Cuca rapidamente. Tem que jogar. Agora ter uma movimentação maior. Estava confundindo a marcação ali do Coutinho e do Leandro Guerreiro em cima do Marcelinho. Não, o Marcelinho não estava confundindo não, Cuca? O Marcelinho e o Conca, 2 volantes, um cada um. O lance do gol é que os 2 ficaram no Conca. O João Guilherme pisando aqui no gramado do Maracanã está realmente muito ruim, ondulado mesmo, Rui? E com alguns buracos, amigo. Pois é, e a seleção brasileira joga aqui na quarta-feira contra o Equador. E na quinta tem Flamengo e Vasco, hein? O gramado do Maracanã ainda não se recuperou das atividades que tivemos aqui durante os Jogos Pan-Americanos. Vai começar o segundo tempo. Saída pertence ao Botafogo. Que não mexeu, João. E o Vasco também não, né, Rui? Não, o Vasco é a mesma equipe. Perfeito, não tivemos alterações. Está sendo concluída a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um ótimo segundo tempo para você. Vamos juntos. Até aqui Vasco da Gama 1, gol do Leandro Amaral, Botafogo 0. Aí o Dodô. Girando, já tentando a jogada individual. Foi puxado o Dodô, falta nele. Falta ali cometida pelo Marcelinho. Nesse momento, o Marcelinho já tinha chegado quando o Wilson puxou. Dodô. Jorge Luiz tirou por baixo. Lúcio Flávio, Coutinho. Lúcio Flávio de novo. Esticou mais à frente, tocou a bola para o Zé Roberto. Chegou ali o Eduardo, apenas protegeu e essa bola sai, é lateral para o time do Vasco. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai receber o Sport aqui no Maracanã no próximo sábado. No Engenhão, João Guilherme. No Estádio Olímpico João Engenhão, é verdade. O Botafogo tem uma sua nova casa agora, né? O Engenhão, onde já jogou contra o Santos por esse Campeonato Brasileiro, também contra o Fluminense. E o Vasco, além de jogar com o Flamengo no meio de semana, no domingo vai a Belo Horizonte, no Mineirão, encarar o Atlético Mineiro, que está coladinho na zona de rebaixamento. E o Luciano Almeida está ajeitando. Nesse momento que o torcedor botafoguense sente falta do Juninho, né? Que dali bate muito bem o Juninho, que está suspenso hoje. Luciano Almeida bate também forte na bola. O Lúcio Flávio já deixou para ele. O Silvio Luiz está preocupado. Falta autorizada pelo árbitro na bola. Luciano Almeida, saiu o chute. A bola toca no Dodô. Joilson vai disputar. Eduardo fica com a bola. Ainda ele, o Joilson briga.
E na disputa, melhor para o Joilson, hein? Lateral para o Botafogo. E aí o Joilson ganhou na primeira, mas perdeu batendo lateral nos pés do Eduardo. Conca. Leandro Amaral. Leandro Guerreiro. Leandro Amaral, que lindo drible. No Coutinho, Wagner Diniz livre pela direita. A bola rolada para ele. Pode fazer. Chutou. Espalmou o goleiro. Marcelinho. Bola cruzada. Vinha para o Conca. Completa o Alex. O Vasco quase mata o jogo no contra-ataque. Grande participação do Júlio César, hein? E uma bola que já era do Botafogo. O Leandro Guerreiro perdeu essa bola para o Leandro Amaral. Puxou o contra-ataque. Contra-ataque agora é do Vasco. O Botafogo vai ter que se expor mais mesmo no segundo tempo. Leandro Amaral serviu para o Wagner Diniz e boa defesa do Júlio César. Aí o Coutinho. Vai sair o jogador Guilherme. Aliás, é o Eduardo. Eduardo, meia dúzia, sai no Vasco e quem entra é Guilherme, 14. Pois é, o Guilherme que é um jogador da posição. E o Celso Roth improvisou o Eduardo. Agora vai colocar o lateral esquerdo no lugar do Eduardo. E o Alessandro entrando no lugar do Coutinho. As alterações, André Lofredo. O Alessandro entrando no lugar do Coutinho. Entre o Coutinho e o Leandro, o Coutinho vinha melhor do que o Leandro. Entendo que vai passar o Joilson para o meio campo e vai ter mais ofensividade com isso. Mas o Leandro, dos dois volantes, era o que jogava pior no Botafogo. O Coutinho saiu bem. No final do primeiro tempo, saía bem para o ataque. E o Celso Roth vai mudar o lado esquerdo, porque ele tinha a intenção de colocar o Eduardo ali para aproveitar que o Joilson fechava muito, um duelo que não aconteceu entre o Joilson e o Eduardo, e agora coloca o Guilherme para brigar com o Alessandro naquela faixa do gramado. João. Oi. Você falava do mau momento vivido pelo Botafogo, principalmente no retorno, no retorno do Campeonato Brasileiro. Ele é o penúltimo colocado. Ele só faz uma campanha melhor do que o já rebaixado América de Natal. O Botafogo foi líder por 12 rodadas nesse Campeonato Brasileiro. E da sexta até a 16ª foi de forma ininterrupta. E agora está a 4 pontos da zona de rebaixamento. 15 minutos de Botafogo. O Vasco puxou um contra-ataque, mas é o Botafogo que coloca o adversário no campo defensivo. Natural, mas não dá para o Vasco jogar 45 minutos dessa maneira. E os dois treinadores, Celso Roth, Cuca, na tela do Premier Futebol Clube. Lúcio Flávio, a bola viajando, vem para a área. Tirou ali o Júlio Santos, Wagner Diniz. Disputou com o Zé Roberto, o Vasco tenta sair para o jogo. Ali o Wagner Diniz, você viu mais uma vez o lance da falta. Dodô. O torcedor do Botafogo vai esperando aí que o Dodô apareça para ajudar o time a empatar o jogo. O Vasco vai vencendo por 1-0. Luciano Almeida e Lúcio Flávio. Lúcio Flávio rolou, Luciano Almeida. A bola bateu na cabeça de alguém ali do Vasco, hein? Acho que foi do Leandro Amaral. E foi uma senhora bolada. Rapaz, mas que cabeça dura do Leandro Amaral. Ele tá numa boa ali. Foi uma bolada. Joilson. Alessandro bateu o lateral. Opa, que desagradável, hein? Guilherme e Jorge Luiz juntos, furaram. Reinaldo, Lúcio Flávio, Zé Roberto na área, dominou, ajeitou, chutou na trave. Quando a fase não é boa, o Botafogo acerta de novo a trave do Vasco. Impressionante. E o Celso Roth levantou as mãos para o céu, João Guilherme. Depois que o Jorge Luiz e o Guilherme, um marcou o outro, né? O Guilherme marcou o Jorge Luiz e o Jorge Luiz marcou bem o Guilherme. Deu espaço para o Botafogo chegar, a bola chegou, o Zé Roberto. O Botafogo tem o domínio do campo, mas o Vasco marca bem, excessivamente com faltas às vezes, mas marca bem e impede que o Botafogo chegue. Dessa maneira, só consegue chegar quando acontece uma falha, como aconteceu do Jorge Luiz com o Guilherme. Lúcio Flávio. Tentou o lançamento para o Luciano Almeida. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Chopp Brahma. Se o bar é bom, o chopp é Brahma. E o Silvio Luiz ia assim rolando todo ali também, hein?
o Botafogo. Olha só o Silvio Luiz. Ficou difícil, aí ele simplificou. Depois veio o Leandro Amaral aqui na defesa para ajudar e mandar a bola para longe. O Silvio interpretou o toque do Guilherme como recuo de bola. E aí, se era para colocar para fora, podia ter deixado a bola sair de uma vez. Perdigão ficou em dúvida, claramente, né? O Silvio Luiz. A pressão é muito grande do time do Botafogo. Zé Roberto. E a torcida do Vasco volta a gritar no Maracanã. Torcida do Botafogo do outro lado nesse momento calada. O Botafogo não vence há 5 jogos, vai aí para o 6º jogo sem vencer, né? Somando Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. E o Vasco, se vencer, vai quebrar uma série de 9 jogos entre brasileiro e sul-americano. Wagner Diniz cruzando, olha o toque, que isso. O Júlio Santos, ele perdeu esse gol aí, veja só. Sozinho. Isso porque o Lúcio Flávio disse no intervalo que o Cuca havia pedido mais atenção na bola parada do Vasco. E o Júlio Santos apareceu sozinho. Imagina se a defesa do Botafogo não tivesse atenção ao Júlio Santos. Se com essa atenção teve essa facilidade e desperdiçou o gol que mataria a partida. Leandro Amaral. O Joilson saiu. Leandro Amaral vai no lance individual. Chegou o Joilson. Apontou a falta. E o Joilson jogou a bola no gramado. Assintosamente vai levar cartão por causa disso, hein? Ele Cartões pediu. bobos, né? Ele pediu. Ele jogou a bola no gramado e falou: eu quero um cartão amarelo. Só pode ser, né? Olha lá. Tá todo mundo levando cartão, me dá um também, mano. Quase 25 minutos. Segundo tempo de jogo aí o Celso Ruth. Agitadíssimo no banco de reservas. O Vasco vai vencendo, mas o Celso Ruth não está nada satisfeito, não. E olha aí, o Leandro Amaral pediu e o árbitro deu o cartão para o Joilson. Perdigão, Conca, na frente, Marcelinho, o goleiro saiu, Júlio César. Usou o peito para fechar o ângulo. Saiu no momento perfeito o goleiro botafoguense. E veja aí, a condição era legal. O Alex lá no meio dava condição ao Marcelinho. Ótima saída do Júlio César, né? Aí o Conca. O Vasco volta a pressionar um pouco o Botafogo aqui no jogo. Conca mandou no meio da área, olha a cabeçada. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Perfeito. Luciano Almeida saindo, Thiago Marinho, jogador de meio. André Lofredo já vai explicar pra gente. Diga aí, Lofredo. Luciano Almeida saindo para a entrada do Thiago Marinho. Vamos ver como vai ser o posicionamento do Thiago Marinho, porque o Cuca vai mudar a equipe taticamente. Escanteio batido, bola na entrada da área. Olha o... Ei! Que desagradável, hein? É a vez a torcida vascaína cantar a sua música aqui no Maracanã. Torcedor do Botafogo chateado nesse momento, fica quieto observando o jogo. E você em todo o Brasil ligado no Premier Futebol Clube. Também no exterior, no PFC. Olha o Dodô. Sozinho. Rolou no meio. Reinaldo pode empatar. Chutou. É gol. Gol! Reinaldo no contra-ataque. Num passe do Dodô. Faz a estrela solitária brilhar no Maracanã. A bola passou embaixo do goleiro Silvio Luiz. Reinaldo, tudo igual no clássico do Brasileirão. Vasco 1, Botafogo também 1. O Silvio Luiz falhou, no seu entender, hein, André Lofredo? Eu acho uma bola difícil, um chute cruzado, mas é interessante como surgiu o gol do Botafogo. O Botafogo jogava mais que o Vasco nesse segundo tempo, era muito claro. Pressionava, colocava o Vasco todo para a defesa, mas o Vasco se defendia com 10 jogadores e o Botafogo não encontrava espaço. Aí o time que está ganhando vai sair jogando e proporciona o contra-ataque para o time que está perdendo.
contra-ataque no pé do Dodô, com o Reinaldo acompanhando pelo lado esquerdo. O Dodô esperou o momento preciso para fazer o passe, colocou o Reinaldo em condição de finalizar, finalizou cruzado, não muito forte, mas é sempre um chute muito difícil para o goleiro. Está empatada a partida. Está empatada a partida. Neste momento o Vasco fica com 41 pontos, melhor dizendo. O Botafogo com 43 pontos. Os dois não vão se afastando tanto assim da zona de rebaixamento. Aumentam um pouco a diferença. Falta no Leandro Amaral. Falta do Thiago Marim, que acabou de entrar. Cartão amarelo. Cartão amarelo para o Thiago Marim, João. E foi o primeiro gol do Reinaldo no Campeonato Brasileiro. 47 tem o Botafogo. Esse time que já teve um saldo extraordinariamente positivo nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem hoje 47 gols pró e 48 contra. O saldo do Botafogo é negativo de 1 gol, João. É impressionante o declínio do Botafogo. O Vasco também caiu demais, né? O Vasco, há 8 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, vai aí para a 9ª rodada. Neste momento, né? Empatando o jogo. Conca. Esse empate não é legal para os dois, não, hein? Conca na bola. Goleiro Júlio César encostado à trave. É um jogo emocionante no Maracanã. Dario Conca, Leandro Amaral. Conca vai com o pé esquerdo, bateu, colocado na trave. Wagner Diniz, cruzamento, Júlio Santos. Mas que cobrança foi essa do Conca, hein? No ângulo, Júlio César foi, mas não tinha a menor chance. E o Botafogo descia com o Zé Roberto. Veja aí a cobrança do Conca. Olha o Júlio César. Se vai um pouquinho mais embaixo, um abraço. Não tinha a menor chance. HSBC Premier. Pode entrar que o mundo é seu. Você viu de novo a cobrança do Conca, o voo do Júlio César, né? Era uma bola indefensável. O empate está sendo pior ainda para o Vasco, né? Porque o Vasco está ficando a 3 pontos da zona de rebaixamento. Vão sair no Vasco Wilson 3 para a entrada do Andrade 16. Conca 8 para a entrada do Enilton 17. Vai sair o Conca, também o Wilson e o Amaral leva mais o cartão. Todo mundo quase em campo com o cartão, hein? 10º cartão amarelo do jogo, João Guilherme. 5 para cada time. Pois é. Mais uma vez o time do Botafogo tem uma falta. Lúcio Flávio. Ali na meia esquerda. Ele bateu, bola pelo alto. Silvio Luiz apenas acompanhou. Vamos relembrar a pergunta da sessão Intergol dessa semana. Qual clássico do Brasileirão de 2006 você quer rever? Letra A, Palmeiras e Santos. Letra B, Corinthians e Inter. Letra C, Fluminense e São Paulo. Daqui a pouco a gente mostra para você as parciais da pesquisa. Você está votando, acessando o nosso site www.pfc.tv. E a torcida do Vasco está chamando o Celso Roth de burro. Não gostou da saída do Conca. A torcida do Vasco está chateada com o Celso Roth. Todo treinador já passou por isso na vida. Zé Roberto, né? Outro jogador que teve uma queda de rendimento incrível no campeonato. Foi afastado algumas vezes por indisciplina. Vai sair no final do ano. Lúcio Flávio. Dodô. Pegaram o Dodô, hein? E o Amaral, que fez a falta, ficou sentindo também. Por isso a reclamação dos jogadores do Botafogo, do Cuca, aqui direto com o Marcelo de Lima Henrique, que é um dos árbitros hoje que está atuando como 4º árbitro. O Cuca está toda hora, Marcelo, toda hora falta, Marcelo, toda hora falta. Assim não é possível. E o Amaral recebeu há pouco, né, um cartão amarelo. Se receber mais um, vai ser expulso, né, se for o caso. Ele recebeu amarelo, sim. Uma partida, quando é muito vai ser disputada, expulso, vai ser expulso. Vai ser expulso o Amaral. E era lance para o 2º cartão amarelo mesmo, né? Não tinha como. Tá fora o Amaral. O Botafogo no final do jogo vai ter a vantagem numérica. E aí derruba a alteração do Roth.
mas o Vasco ia ter que perder um jogador mesmo, porque quando uma partida é muito dura, muito violenta, ela tem normalmente umas 40 faltas. O Vasco fez sozinho essas 40 faltas. Pegou forte demais, cometeu muitas faltas o time vascaíno. Vai acontecendo um empate aqui no Maracanã. Vasco 1, Botafogo 1. E a torcida do Vasco está fazendo uma saudação ao técnico Celso Roth aqui. Que pediu agora um copo d'água, talvez para refrescar a garganta. A torcida do Vasco está mandando o Celso Roth para o Amaral um determinado também, lugar. E o Amaral também. Falta. Lúcio Flávio. Mandou para a área no desvio do Zé Roberto. Silvio Luiz. Jogo nervoso, hein? Jogo emocionante. Os times que estavam muito bem no campeonato estão mal agora. Até pouco tempo estavam lá em cima, né? Muita gente dizia que o futebol do Rio poderia ter 3 times na Libertadores devido às campanhas aí de Vasco e Botafogo. O Fluminense já está lá, campeão da Copa do Brasil. Andrade, saiu o lançamento. Wagner Diniz. Enilton está na área. Marcelinho também, Wagner Diniz passou. Ele rolou, fez o giro, fica sem opção. Toca para o Andrade. Wagner Diniz. Ainda ele, sempre é uma boa opção no time do Vasco. Conseguiu passar. Se enrola todo, gira de um lado para o outro e consegue a falta. Falta aí no Wagner Diniz. Lembrando que o Vasco vai ficando com 41 pontos, mais perto da zona de rebaixamento que o Botafogo, que está indo para 43, mas o Vasco tem um jogo a menos. Vasco e Flamengo jogam na quinta-feira, vão igualar aí os demais do campeonato. Você estava falando em público, João, por enquanto não saiu nem público nem renda. Esse meio de semana, tendência de mais de 100 mil pessoas em 2 jogos aqui, quarta e quinta, hein? Sem dúvida. Quarta e 70 mil ingressos já foram vendidos para Brasil e Equador. Andrade mandando pelo alto, cabeçada do Jorge Luiz, é gol! Gol do Vasco, Jorge Luiz de cabeça, faz a imensa torcida vascaína bem feliz no Maracanã e em todo o Brasil. O Vasco acha um gol. Andrade cruzando e o Jorge Luiz subindo. No final do jogo, no ângulo indefensável, o Vasco está na frente. Vasco 2, Botafogo 1. Que jogo, André Lofredo. Lembra da recomendação do Cuca que o Lúcio Flávio falou no intervalo do jogo? Atenção às bolas paradas do Vasco. Numa, o Júlio Santos tocou sozinho por cima do gol. Na outra, o Jorge Luiz cabeceou sozinho para dentro do gol. Vasco com 1 a menos, faz 2-1 no Botafogo. Botafogo chega, o jogo é muito bom, é emocionante até o final. E a falta, Lúcio Flávio. Impressionante, o Jorge Luiz subiu muito. Lúcio Flávio mandou para o meio da área. Tocou de cabeça o Joilson. E foi o primeiro gol do Jorge Luiz no Campeonato Brasileiro, João Guilherme. Pois é, e lembrando que o Amaral acabou de ser expulso, hein? O Vasco fez o segundo gol, já com 10 jogadores em campo. É uma vitória realmente que vai dando um novo ânimo para o time do Vasco. Vai quebrando aquela sequência de 8 rodadas na competição sem vencer. Mas o Botafogo não desiste. Lúcio Flávio. Ainda ele mandou para o meio da área o desvio de cabeça. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Bom, diga certo. 4º jogo na temporada entre Vasco da Gama e Botafogo. Com o jogo de hoje, 17 gols marcados nesses 4 jogos. Uma média aí pouco acima de 4 gols. Muito boa. Até começar essa partida, eram 14 em 3 jogos, a média de 4,6 gols por jogo. Eles mantiveram nessa partida aí essa tradição de gols. Pois é, e o Rui falava de Brasil e Equador, 70 mil ingressos vendidos na quarta-feira. Quinta-feira, Flamengo e Vasco, Flamengo vindo de vitória. Aí o Vasco confirmando a vitória aqui,
Pode colocar mais 70 mil no mínimo que está aqui no Maracanã, hein? Olha aí a cabeçada do Jorge Luiz. Estou muito feliz na cabeçada do Jorge Luiz, hein? Teve espaço e aproveitou a oportunidade. Veja que festa bonita vai fazendo a torcida vascaína. 3 de acréscimo. E o jogo de quinta-feira entre Flamengo e Vasco vai ganhando uma motivação incrível. E os dois com 43 pontos nesse momento, hein? E o Vasco vencendo o Flamengo, terminando com vitória aqui, vencendo o Flamengo, chegaria a 46, ficaria a 6 pontos da zona de Libertadores. E o mesmo vale para o Flamengo. O mesmo vale para o Flamengo. Dá para sonhar. É muito difícil, mas dá para manter o sonho. Aí o Lúcio Flávio. Leandro Guerreiro se manda para dentro da área. O time do Botafogo desesperado. Olha a bola desviada livre no meio. Nossa, o Alex desperdiçou uma chance. Ele recebeu um presentão, mas estava impedido, hein? Mas foi o Andrade quem tocou a bola. O Alex não esperava e não teve a tranquilidade. Ele não estava impedido, não. A condição era legal, olha só. Não estava, não. É que faltou realmente jeito ali, tranquilidade, para ficar sozinho na frente do goleiro. E o Celso Roth, hein? Foi chamado aqui de burro pelo torcedor vascaíno. Agora nenhum vascaíno ousa chamá-lo de burro. O Vasco vai vencendo o jogo. Entrada duríssima agora aqui, João, no campo de defesa do Botafogo. Cartão vermelho. Tá expulso. Está expulso, hein? Corretíssimo o árbitro. Pois é, e uma jogada sem o menor sentido, né? O Enilton está fora, entrou agora há pouco. Vamos ver de novo, olha aí. Pra que isso? Sem a menor necessidade. Se há alguma coisa errada do que o Vasco fez hoje, foi que foi um time muito violento. Passou de 40 faltas por partida, teve 2 jogadores expulsos e uma quantidade excessiva de cartões amarelos. Mais uma falta, hein? Mais uma falta lá do Perdigão. O Botafogo tem talvez aí a sua última chance de tentar um empate no jogo. É um jogo realmente marcante, especial. E o Júlio César está indo lá para a área. Perdido por 2, perdido por 3, por 4, é o que pensa aí o goleiro. O Cuca mandou o Júlio César para a área. É mais um homem ali no ataque. O Vasco tem um jogador a menos, 2 a menos. Amaral e Enilton expulsos. Bola cruzada, Silvio Luiz tirou. Olha o rebote, Dodô. Já está parando tudo o árbitro. Já está parando o jogo. O árbitro é posse de bola para o Vasco. O Silvio Luiz cai na pequena área. Marcou o toque de mão ali do Dodô. E termina o jogo no Maracanã. Vitória do Vasco. Vasco 2, Botafogo 1. Rui Guilherme, Sérgio Lobo. Ok, então, os jogadores do Vasco, né, que comemoram bastante a vitória de 1-0. E vamos ouvir aqui o Jorge Luiz, que foi o autor do segundo gol e de cabeça. Vamos ouvir nesse gol histórico do Vasco. É emocionante que a torcida empurrou o tempo todo. Então isso aí é mérito da torcida. Agora, Jorge Luiz, foi um sufoco danado essa vitória, né? É, jogo difícil, é clássico, é complicado. Depois que a gente ficou com a menos, complicou mais ainda. Então a nossa equipe foi guerreira e graças a Deus estamos com a vitória. Agora acabou o encanto das derrotas? Espero que sim. Sérgio. Dá para perceber que o Botafogo sai cabisbaixo nesse jogo, Lúcio Flávio. Não há de ser diferente, né? Nós melhoramos o jogo no segundo tempo, o Botafogo praticamente dominou o jogo, empatou. Poderíamos ter feito segundo, não conseguimos. No final acabamos tomando um gol ali de cabeça numa falha nossa. Rui. Deixa eu tentar chegar aqui no Silvio Luiz. Vai falar agora aqui com a gente sobre o jogo. Não, agora na saída aqui eu tomei uma cotovelada no rosto. Mas é coisa do futebol. Não vi, é coisa do futebol, é contato físico. A gente sabe que jamais vai ser maldade um lance desse. O importante é que nós vencemos e no último lance aí perigoso conseguimos evitar, né, que fosse um empate e dar sequência no trabalho. Quinta-feira tem outro jogo contra o Flamengo super difícil. Um sufoco muito grande, né, Silvio Luiz, esse jogo? Sem dúvida, é um gol que, nosso time estava mandando no jogo, recuamos um pouco, demos condições do Botafogo vir para cima e ele acabou aí sendo feliz, né, sendo feliz na conclusão. E ali é um pouco de infelicidade também, apesar de ser um lance difícil, né, um lance que está cara a cara com o atacante, mas a bola acabou batendo em mim, a bola
não tive a mesma sorte que eu tive no primeiro tempo da bola ter batido nas 2 traves. Esse foi minha maior angústia naquele lance. Deixa eu ouvir aqui o Leandro Amaral, atacante do Vasco, que fala também dessa vitória. E agora é se preparar para quinta-feira pegar o Flamengo. Ô, Leandro, foi um jogo muito difícil, né? E principalmente no segundo tempo, que o Vasco deu uma recuada, parece que faltou um pouco de gás. É verdade, foi difícil, né? O segundo tempo, como você falou, a gente recuou muito, deu espaço para eles jogarem. E eles têm jogadores de qualidade ali no meio. A gente praticamente ficou correndo muito atrás deles, mas valeu a determinação, o espírito de garra, de luta. Com um homem a menos, a gente se entregou dentro de campo. É isso que o torcedor quer ver, que o Celso quer ver, é que a equipe se entrega, é dessa forma que se entregou hoje. E agora vem o Flamengo, né? Vem o Flamengo, mais um adversário difícil, onde a gente tem que ter o máximo de respeito, trabalhar forte aí para que a gente possa conquistar mais uma vitória.